Olá e vamos à nossa segunda aula do nosso preparatório de filosofia. Hoje iremos tratar sobre os pré-socráticos. Os pré-socráticos é um nome muito genérico que nós damos para todos os filósofos gregos que vieram antes do Sócrates, obviamente, né? E também para muitos contemporâneos do Sócrates que divergiam ali do pensamento dele, que não concordavam exatamente com as coisas que ele falava, ou que estudavam coisas que ele não estudava. Então o Sócrates ele acabou se tornando um divisor de águas na filosofia, justamente por ele se preocupar com questões que não envolviam a physis. E essa era a principal preocupação dos pré-socráticos. Então vamos lá. O que nós temos das escolas pré-socráticas? As escolas pré-socráticas, nós temos a escola jônica, que também era considerada como escola milesiana, pois os seus filósofos eram essencialmente da cidade de Mileto. Temos a escola itálica, que também era chamada de pitagórica. Pitagórica por causa de Pitágoras, famoso Pitágoras, que era uma escola com os objetivos um pouco diferentes das outras. Temos a escola eleática e temos a escola atomista. Essas duas, nós iremos falar mais adiante delas, porque eleática por causa da cidade de Eleia, onde ficava os filósofos dela, né? E a escola atomista, como vocês devem imaginar, por causa dos átomos. Ok. Vamos falar então um pouco da escola jônica. A escola jônica ela foi considerada a escola dos elementos. A escola dos elementos porque cada um de seus expoentes filosóficos, começando com Tales de Mileto, não eu, outro Tales, eles falavam que a vida dependia de um certo elemento. Então, por exemplo, e isso eles davam o nome de physis. Então, tudo era a physis para a escola jônica. Tudo era a matéria. Então, quando a gente fala de physis, a gente fala de matéria. O Tales de Mileto ele falava que a essência da physis era a água. Todos os corpos continham água, todos os corpos eram feitos de água e a água era a essência da vida das pessoas, né? Então, quando a gente está falando dessas coisas assim, principalmente da filosofia de Tales, a gente deve lembrar que o pensamento dos filósofos gregos ele não era restritivo. Então, ele não vai falar só sobre a física e sobre a água, ele vai falar sobre matemática, ele vai falar sobre cosmologia, ele vai falar sobre uma infinidade de coisas. Inclusive, Tales foi o responsável em uma viagem para o Egito por ensinar os egípcios a fazer uma medição das pirâmides, da altura das pirâmides, através da sombra que elas faziam no chão, comparando com a sombra de um pedaço de pau, de um graveto. Agora, Anaximandro de Mileto. O que esse cara falava? Ele falava do apeiron. E o que é o apeiron? É uma teoria que diz que a vida, que a matéria, ela é composta de algo sem limites. Seria a mesma coisa que dizer, tem alguma coisa central que faz parte de tudo isso daí, tem um elemento principal, mas nós não podemos delimitar qual é esse elemento, sabe? Então, quando você vem e fala, o Anaximandro falava do apeiron, nós estamos falando principalmente que o Anaximandro falava, olha, tem uma coisa aí que a gente não sabe direito o que é, que faz parte de tudo, mas, bom, a gente ainda precisa descobrir o que é isso, né? Então, apeiron quer literalmente dizer sem limites. Como a gente sabe, o
prefixo a em grego quer dizer não. E peiron aqui é a palavra para limite, certo? A gente pega o peiron, mas na verdade é peiras, que é, bom, enfim, é já um termo grego mais antigo, né? Então, ele é uma teoria cosmológica, sabe? E como aconteceu com muitos trabalhos dos gregos antigos, até mesmo Aristóteles, que foi um dos mais próximos do nosso tempo, os trabalhos dele se perderam muito. Então, os pré-socráticos, você pode imaginar que a gente tem pouquíssima informação a respeito do que eles realmente estudavam, do que eles realmente falavam. A maior parte do que a gente tem conhecimento vem de relatos de filósofos posteriores, como, por exemplo, Platão, que foi o primeiro cara que realmente começou a escrever alguma coisa na filosofia, né? Todo mundo antes disso não escrevia. Então, mas do pouco que a gente tem do Anaximandro, por exemplo, a gente podia dizer que ele acreditava que o início, que o archê, a realidade final das coisas, é eterna e infinita. Então aí você já pode ter uma noção de que eles começaram a estudar alguma coisa da metafísica. Lembra que eu expliquei metafísica na aula anterior, né? Falando lá do estudo da religião, do não concreto, por assim dizer, né? Então, que a realidade, ela não tem limites, então a physis não tem limites. E o apeiron, por não ter limites, ele gera os extremos que convivem na vida. Então, o quente e o frio, o começo e o fim, o seco e o úmido. Então, esses opostos, eles vão aparecendo e se complementando e gerando o mundo e a matéria como nós a entendemos. O apeiron, de toda a filosofia pré-socrática, ela era a mais complicada, a mais... era o conceito mais complexo que a gente tinha na época. Porque ele tratava de conceitos que os gregos em si não estavam acostumados e não haviam estudado anteriormente. Então esse tipo de pensamento vai acabar ficando mais claro nas gerações posteriores dos gregos. Como, por exemplo, Aristóteles, quando ele cria as ideias filosóficas dele a respeito da metafísica, que aí ele vai dar umas explicações mais completas a respeito do que são esses opostos, como esses opostos trabalham, enfim. E até um pouco antes dele, quando a gente pega, por exemplo, os próprios atomistas. Enfim, Anaximandro, ele foi aluno de Tales, então sempre tem uma sequência aí de professores e alunos. Tales é, no geral, um dos filósofos mais antigos que se tem notícia na Grécia. Então, como sempre teve a busca da físias, desse princípio universal por parte da escola jônica, então eles estudavam com um professor, desenvolviam a teoria deles, ensinavam alguém, ou eles se reuniam todos assim e discutiam entre eles, como foi o caso com os alunos de Sócrates, que tinha vários alunos, dentre eles Platão. Platão se destacou, foi professor de Aristóteles, que aí por diante, né? Enfim, a partir daí, essa história da física começou a ter uma abstração muito grande, começou a ser uma coisa muito fora da realidade, sabe? Mas enfim, depois veio Anaxímenes. Anaxímenes, ele já acreditava diferente. Ele acreditava que o ar é a origem de todas as coisas. Ele pensava mais ou menos assim, bom, o ar ele é necessário para a maioria das coisas estarem vivas, né? A não ser as coisas que não estão vivas, como pedras, não precisam do ar. Mas, no geral, animais precisam de ar, seres humanos precisam de ar, os peixes precisam de ar, não é verdade?
os peixes respiram embaixo d'água, mas eles soltam bolinhas quando eles respiram, né? Aquelas pequenas bolhas de ar. Então, o ar é a origem de todas as coisas, o ar é a essência da vida, o ar é a physis. Então, quando nós tratamos de falar dessas teorias da physis, o Anaxímenes, ele tinha muito essa ideia de que a respiração é essencial para a vida, de que o ser humano, ele depende do ar, ele depende dessa troca gasosa. Então, como ele pensava nessa questão de troca gasosa, ele também pensava que o universo se originou de uma troca gasosa. Então aí, quando você pensa troca gasosa, ele meio que teve o primeiro insight a respeito do Big Bang, se assim podemos dizer, né? Ele pegou e pensou, trocas gasosas são a essência da vida. E lá, um bom milênio depois, veio um monge, olhou aquelas coisas e desenvolveu a teoria do Big Bang, com um pouco mais de conhecimento a respeito de como é o universo e de como o universo se comporta. Mas daí já podemos também ter a noção de que muita gente estudou depois disso esses conceitos e tal. Enfim, já o Xenófanes ele acreditava diferente, ele acreditava na Terra como elemento criador, como a essência da physis. Por quê? Ele tinha a ideia de coisas concretas. Então, se a vida só floresce onde podemos cultivar, onde podemos nos estabelecer, onde podemos criar raízes, porque, né, sempre que a gente fala em se estabelecer em um lugar, pensamos em criar raízes, né? É a palavra mais adequada que nós, a expressão mais adequada que nós temos. Então, Xenófanes, ele acreditava justamente nisso. Se a vida realmente só floresce a partir do que vemos, de onde nós estamos, de onde nos estabelecemos, de onde tem solo para podermos cultivar, de onde podemos construir uma casa, de onde podemos fazer todas essas coisas, então, apenas através do conhecimento, através da Terra, é que a vida existe. Agora, não é apenas isso. Não é apenas da physis que o Xenófanes trata. Ele também teve uns estudos preliminares ali a respeito de moral, a respeito de ética. Tanto que uma das frases dele, como eles estavam na Grécia Antiga, a Grécia Antiga era politeísta, a religião era uma parte do Estado, uma parte importante do Estado, da vida social, do contexto da existência do grego enquanto um povo. Ele falava: os deuses foram criados à semelhança dos homens, não o contrário. Por que ele dizia isso? Porque os deuses gregos eles eram profundamente problemáticos, eles eram profundamente defeituosos. Defeituosos no sentido que eles tinham defeitos que os humanos tinham. Então eles tinham inveja, eles tinham ódio, eles tinham vingança, traição. Tudo isso fazia parte dos deuses gregos. E toda a vida social grega era baseada nisso. Baseada na ideia de que o castigo dos deuses existia porque os deuses eram imperfeitos. Aí, ele pensou: não pode ser assim, sabe? Tem que ter alguma coisa além. E ele então plantou a semente de um deus acima dos deuses do panteão.
Desnecessário dizer que isso criou um problema gigantesco para ele, condenação, processo, quase morreu, teve que fugir, enfim. Mas a ideia central dele era justamente essa questão da substancialidade da terra, das raízes, para que a vida pudesse florescer. Ok. Adiante. Heráclito de Éfeso. Éfeso era uma outra cidade. Como estamos falando aqui, escola jônica, também conhecida como escola milesiana, porque Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Xenófanes, os quatro, aliás, eram de Mileto. Mileto, linda cidadezinha, hoje onde fica a Turquia, porque o Império Grego ele era bastante extenso, ele não se resumia só às ilhas gregas. Heráclito, ele já dizia, não, a essência da vida é movimento. Tudo está em constante movimento. Então, deslocamento, movimento, ir de um ponto para o outro, você conseguir se locomover, isso é a essência da vida. A vida é feita dessas coisas, sabe? Então, Heráclito ele tinha justamente essa ideia de que, poxa, precisamos de movimento para estarmos vivos e a vida depende de movimento para continuar existindo. Então, movimento lembra um elemento que nós vamos colocar aqui. É o fogo. Quando nós tratamos de movimento, nós tratamos de fogo. Então, Heráclito dizia que tudo é sempre rodeado por fogo, por calor, por temperatura. Mesmo os répteis que são frios ao toque, eles precisam ficar no sol para ter a temperatura e para poder continuar se movendo. Então, toda a ideia dele era justamente essa, que nós precisamos estar em constante movimento, que nós precisamos de luz, de temperatura, de calor, para que a vida possa continuar existindo. Então, ele deu um certo princípio às ideias atomistas nesse ponto. Porque como ele fala sempre de constante movimento, de constante calor, ele deu a ideia para os atomistas de que a vida depende de calor, ou seja, tem alguma coisa que está sempre se movimentando que a gente não consegue ver, para garantir que esse calor continue existindo. Certo? Próxima, escola itálica. A escola itálica é uma das escolas mais interessantes da filosofia grega. Por quê? Porque eles iam muito além da filosofia. Inclusive, quando nós chegarmos na parte da filosofia renascentista, lá na era medieval, nós vamos falar um pouco mais sobre os resultados da escola itálica no futuro. Então temos o grande Pitágoras. Pitágoras, famosíssimo por causa de seu teorema. Todo mundo lembra do teorema de Pitágoras, né? A respeito de dimensões, essa coisa toda, e proporções. Enfim, os pitagóricos, os itálicos, a gente chama de pitagóricos porque todos eles, sem exceção, seguiam o pensamento de Pitágoras. Então, ele foi um grande mestre dos filósofos daquela época. E eles tinham como símbolo isso aqui. Claro que desenhado mais bonitinho, mas o pentagrama era o símbolo dos pitagóricos porque eles o consideravam uma figura geométrica perfeita. Porque você consegue, com proporções de seus lados, montá-lo e desmontá-lo através de linhas. Enfim, Pitágoras ele era muito focado em números, mas números para os gregos era muito mais abrangente do que a gente pensa hoje. Quando Pitágoras fala em números, ele não está falando só do 1, 2, 3, ele está falando de geometria, ele está falando de música, ele está falando de cosmologia, ele está falando de uma série de coisas. Ele está falando inclusive de jardinagem, porque para ele os números constituíam tudo e tudo era constituído por números.
Então, escalas musicais, tanto que as escalas musicais, a forma que a música é feita hoje, o fato de usarmos determinados materiais para as cordas, determinadas espessuras, determinados comprimentos, determinadas escalas para as casas, por exemplo, no braço de uma guitarra, de um violão, é por causa do Pitágoras. Porque ele pensou, olha, essa corda vibra nessa frequência com essa determinada espessura. Então vamos usar isso para fazer música. Então ele basicamente deu um estudo teórico para música. Ele foi essencial nessa parte da filosofia. Ele criou uma série de estudos que você não... Nós perdemos muita coisa dessa época filosófica por conta de haver poucos registros escritos. E olha que Pitágoras foi um dos mais prolíficos nesse sentido de querer escrever coisas. Mas a maior parte dos seus relatos eram aulas e principalmente a escola pitagórica, ela tinha um negócio iniciático, então era só para os queridinhos do Pitágoras, as aulas não eram cobradas, não tinha nenhum envolvimento financeiro nisso, mas era para basicamente o clubinho do Pitágoras ali, então não era qualquer um que podia participar da escola pitagórica. Alcmeão, ele foi um cara que pegou essas coisas que o Pitágoras ensinou e aplicou na medicina. Ele, inclusive, foi a primeira pessoa que se tem notícia a dissecar, isso aqui é um se acredite ou não, um cadáver. Então, meu Deus, pense naquela época você dissecar um cadáver. Era uma desonra, era uma afronta aos deuses. Como você pode tratar, dessecrar um corpo dessa forma, sabe? Era o pensamento da época. Então, o corpo era incólume sempre quando era enterrado. E o Alcmeão não, ele falou, não, eu vou destrinchar, eu vou ver o que tem dentro desse negócio. Mas o cara já morreu, o que mais se dá pra fazer, né? E era essa basicamente a ideia do Alcmeão. Vamos abrir os buchos do pessoal para ver o que tem lá dentro e ver o que a gente pode aprender com isso, né? Já Hipasso, ele criou uma nova teoria dos números. Porque Pitágoras, ele achava que os números racionais eram tudo, que você não podia ir muito além disso, porque basicamente era isso que existia. Hipasso não, ele teorizou, não, os números podem ser números que nós não compreendemos, podem existir números irracionais. Então você que está aí também estudando matemática para o Enem, lembre do Hipasso e pense, é por conta desse cara que eu tenho que descobrir o valor de x. Por quê? Né? Número irracional. Filolau. Filolau foi um cara, apesar do nome engraçado, porque Filolau, né? Ele teve uma das teorias mais bacanas a respeito do universo. Ele teorizou que a Terra se move. Pois é. A primeira ideia de um sistema solar organizado foi dele, que a Terra se movia em torno de algo, mas não o Sol. Ele dizia que tinha algo além do Sol que garantia o movimento à Terra, que fazia... Claro, eles não tinham o conceito de gravidade na época, por exemplo, que foi surgir só lá com Newton na época da Renascença. Mas o Filolau, ele pensou, não, tem alguma coisa que garante que é uma energia lá que faz os planetas girarem. Esse era o Filolau. Então, como vocês podem imaginar, o cara brilhantíssimo e muito à frente do tempo dele. E o Aikitas, ele pensou, não, a gente está levando esse negócio de matemática muito além do que ele tem que ser. Muito além. Matemática é uma técnica. Então aqui, quando ele fala matemática é uma técnica, ele fala, vamos usar matemática só para as coisas que a matemática é importante, vamos usar ela para fazer conta, vamos usar ela para construir prédio, vamos usar ela para música. Para música ela é importante. Olha só, escalas, compasso, pá, tal, não sei o quê.
E o Arquitas, ele falou justamente isso. Ele falou, não, vamos deixar essa parte de número para o que é número. Vamos tirar ela da botânica, vamos tirar ela da coleta de água, vamos usar ela porque é importante, né? Aí surgiu a Sanepar e começou a cobrar pela água, dela a matemática voltou a ser importante para a água, por exemplo. Escola Eleática. A Escola Eleática, ela foi a primeira escola profundamente metafísica. Ela foi a primeira escola que se baseou na ideia de um Deus único. Ah, mas aquele outro carinha lá já falava alguma coisa a esse respeito, né? O Xenófanes, né? Ele já não falava disso? Ah, olha ele aqui, né? Falando do um. Por que ele está na escola eleática e ele também está na escola milesiana? Porque, como eu falei, muitas dessas coisas eram divididas. Xenófanes, por sinal, ele não era exatamente de Mileto. Ele era de Colofon, uma outra cidade. Que não é nem Elea, nem Mileto. Então ele está nas duas escolas porque o pensamento dele não apenas abrangia a physis, mas a metafísis. A metafísica, além da física, então, né? Xenófanes, ele falava justamente dessa ideia do um. Ele falava, temos um Deus único que é perfeito, diferente dos que a gente cultua, que são tudo um bando de louco que vão matar a gente qualquer hora, né? Esses daí que a gente cultua nem existem de verdade, por quê? Porque a gente que criou eles. Isso daí é só umas explicaçõezinhas que a gente está tentando encontrar para as coisas. Obviamente, ele foi muito criticado por conta disso. Mas ele teve um discípulo, Parmênides. E Parmênides, ele era, sim, ele sim era da cidade de Eleia, aprendeu com Xenófanes e tudo que ele fez foi um poema. Um poema. A única obra do Parmênides foi escrever um poema. Um poema sobre a origem das coisas. Então, lembra que eu expliquei na aula da introdução que ontologia é o estudo do ser, do existir, da condição de ser vivo? Pois então, o Parmênides ele foi a primeira pessoa que escreveu alguma coisa a respeito. E ele tem um poema sobre a natureza, onde ele escreve em decâmeros toda a tese filosófica dele a respeito da natureza, da existência das coisas, da condição de vida. Condição de vida não de, tá bom, tá pobre, tá rico, tá isso, tá aquilo, não. Da condição vida. Então, pensa num cara que escreveu um poema lá de algumas páginas explicando todas essas coisas em poema em decâmetros, né? Aí você tem Zenão. Zenão já foi um cara que deixou uma obra um pouco mais, né, complexa aí. Aristóteles reputava Zenão como inventor da dialética. Então, ele foi o cara que pensou primeiro em, bom, como que as coisas funcionam? Como que é essa história de debater? Como que se conversa com as pessoas? Como que a gente vai explicar o que a gente está pensando para as outras pessoas? E ele foi a primeira pessoa a pensar justamente nisso. Como que eu explico as coisas para as outras pessoas? Como que eu converso com as pessoas? Como que eu posso trocar ideias com as pessoas? O objetivo da dialética sempre foi esse. Sempre foi o de promover um debate saudável e intelectualmente estruturado e honesto para um pensador. É muito importante lembrar aqui, antes de eu entrar na escola tomista, que os gregos eles tinham uma preocupação essencial. E qual era essa preocupação? Bondade, virtude e justiça. Esses eram os pilares da vida grega.
Nada na vida grega acontecia sem se basear nisso. Então você pode notar que toda a filosofia grega, principalmente a partir de Sócrates, vai se basear nessas coisas de bondade, verdade e justiça. Você ser uma pessoa virtuosa, você ser uma pessoa íntegra, você ser uma pessoa coerente com aquilo que você acredita. Esse é o essencial da vida grega. Isso é a paideia. Passando então para a nossa próxima escola, a atomista. A escola atomista, obviamente, estuda o átomo. Por que o átomo? Por quê? Lembra aquele cara lá que falou que tudo está em movimento? Pois é. O átomo é justamente isso. É essa partícula. Porque Leucipo, mestre de Demócrito, ele pensou, poxa, nós temos alguma coisa essencial, alguma coisa primeira lá na vida humana. Se você pegar qualquer coisa, quebrá-la na metade. Se você for quebrando de metade em metade, em metade, em metade, em metade, em metade, em uma hora você vai chegar em alguma coisa indivisível. Essa coisa é o átomo. Então, tanto Leucipo quanto Demócrito, eles tinham muito essa ideia de tem uma coisa mínima. Então, a matéria é basicamente composta de átomos e vazio. O que nós... Aliás, vazio não. Errei a palavra. Deixa eu só limpar aqui. Não é o vazio. É... Meu Deus, eu sou péssimo nisso, né? Cadê? Eita. Enfim, não é o vazio, é o vácuo. Eu preciso escrever isso é importante. Por algum motivo isso não está funcionando. Enfim, o vácuo, ele é a outra parte que constitui a matéria. Então lembra que todo mundo estava estudando a água, a terra, o fogo, o ar, o coração, o Capitão Planeta? Não. É o átomo. Então foi o primeiro pensamento dos pré-socráticos, dos pensadores da physis, realmente científico. De você pegar e falar, não, tem uma unidade de matéria essencial à vida e essa unidade é o átomo. Então o pensamento de Leucipo e Demócrito foi justamente nesse sentido, de você entender que há algo... Primeiro, uma partículazinha que faz a vida ser o que ela é. Bom, isso encerra a nossa aula sobre os pré-socráticos. Nos vemos na próxima aula, onde trataremos sobre os filósofos sofistas. Muito obrigado.